Bom dia, André. Vamos ver quem mais chegou. O pessoal tá meio devagar aí, hein? Bom dia, Amanda. Bom dia, André. Bom dia, Giovana. Bom dia, Yuri. Bom dia, Laísa. Deixa eu ver quem mais. Mabile. Bom dia. Bom dia para todos. Vamos retomar aí nosso caminho e vamos seguir em frente. Pelo que eu olhei aqui no nosso conteúdo, nós começamos a ver só o iniciozinho, né, da crise de 29. Falei do período entre guerras com vocês. Quando comecei a falar do período da crise, aliás, comecei a explicar a crise de 29, nossa aula chegou ao final. Nós paramos aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu ia começar a explicar essa crise, né, ou também chamada aí de Grande Depressão, como eu falei para vocês, beleza? Vamos dar continuidade. Fechando o assunto, nós seguimos em frente aí, estudamos outros temas. Bacana? Vamos lá então. Olha só, deixa eu retomar o caminho aí onde nós paramos, pessoal. A crise econômica de 1929, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, o primeiro ponto que nós temos que recordar aqui é o seguinte: a nossa análise ela começa aqui com os Estados Unidos ali durante a década de 1920 para entender que levou os Estados Unidos a ter um crescimento econômico tão grande a partir de 1920. Aí a primeira coisa que eu expliquei para vocês, o primeiro fator ou elemento que contribuiu para que os Estados Unidos vivessem uma grande expansão econômica no início durante a década de 1920 foi isso aqui, ó. O Estado norte-americano ele adotou como política econômica aquilo que a gente conhece pelo nome de liberalismo. Teoria econômica criada lá no final, né, do movimento iluminista pelo Adam Smith. Só que o liberalismo econômico adotado nos Estados Unidos, ele foi um pouquinho até além daquilo proposto ali pelo Adam Smith, né? Por quê? A primeira coisa que o Estado norte-americano adotou é que ele não iria interferir na economia. Ou seja, os Estados Unidos deixam claro, através dos governos republicanos da década de 1920, que o Estado não iria interferir na economia, então, tanto o produtor rural quanto o produtor urbano teria liberdade para produzir em grande escala. Agora, vamos lembrar por que o país vai incentivar, por que o governo vai incentivar o aumento da produção agropecuária e industrial. Porque, se vocês recordam, a partir da década de 1920, os Estados Unidos vão ter que exportar também para o continente europeu. A Europa, arrasada pela Primeira Guerra Mundial, agora vai comprar produtos dos Estados Unidos, pegar dinheiro emprestado também. E os Estados Unidos, que já vendiam para os outros continentes, agora tem que vender para a Europa. Para vender e atender o mercado europeu, os governos, então, adotaram o liberalismo econômico, estimulando o aumento da produção, garantindo aí essa chamada liberdade produtiva. Só que o governo foi além. Eu devo ter comentado com vocês que o Estado também acabou adotando, além dessa ideia de não interferir na economia, o que aconteceu também? O Estado aprovou lei em que os bancos norte-americanos aqui, ó, os bancos emprestaram dinheiro agora para os produtores. Os bancos criaram linhas de crédito, gente, para emprestar dinheiros a baixos juros ali, para estimular ainda mais a produção. Isso incentivados pelo governo, claro. Tá? Então, essa medida também vem auxiliar o aumento da produção. Nesse contexto, a economia norte-americana vai crescer cada vez mais. As pessoas duplicam a quantidade que produzia, abrem uma nova fábrica ou indústria, as pessoas compram uma nova fazenda e dão um jeito de aumentar a produtividade,
porque temos um Estado com uma política econômica incentivando isso. Ao mesmo tempo, eles começam a adotar agora uma política comercial para estimular o consumo. Inventaram nos Estados Unidos a ideia da publicidade, da propaganda para estimular o consumo também e até a venda de produtos parcelados. Então, nós temos a partir desse momento aqui também, olha só, publicidade comercial surge com uma grande força nesse momento para estimular o consumo. Isso, no começo, era usado apenas cartazes, jornais, até que mais tarde também o rádio começa a fazer essa grande publicidade aí também. O que isso aqui acabou gerando, na verdade? Que até contribuiu para fazer crescer ainda mais a economia. Surgiu nos Estados Unidos, nessa época, vocês vão lembrar, a classe média norte-americana que começou a consumir em grande escala. Isso colabora também, de certa forma, para a expansão da produção aí, ó. Surgiu essa expressão aqui criada pela classe média norte-americana. American Way of Life. Olha só isso aqui que surgiu agora nos Estados Unidos. E o que seria esse American Way of Life? Estilo de vida americano, criado e praticado pela classe média dos Estados Unidos, certo? Tá, mas esse estilo de vida se baseava em quê? Um estilo de vida baseado no que nós chamamos de consumismo desenfreado ou exagerado, baseado no consumismo de bens materiais ali, ó, baseado no consumismo exagerado. A classe média norte-americana, com esse comportamento aí, com esse estilo de vida, começou a ostentar, inclusive, para as pessoas que o padrão de vida ideal, a felicidade seria alcançada pelo consumo de bens, como eletrodoméstico também, né, instrumentos musicais, automóveis. A felicidade e o estilo de vida das pessoas seria definido com base nesse padrão de consumo. Então, até aí, parece que a economia norte-americana ela vai muito bem, a tal forma que as empresas também agora começaram a fazer publicidade para expandir. Nós tivemos nesse período a expansão da venda e compra de ações. Cresceu demais o mercado de ações nos Estados Unidos. Inclusive, essa cultura que é muito forte lá até hoje, ela surge nesse momento. Como a economia estava em crescimento, a renda das empresas aumentando, surgiu a ideia de que a melhor coisa que alguém poderia fazer para ganhar dinheiro era comprar ações. Durante um período, realmente valia a pena. Só que as pessoas exageraram na publicidade acerca da valorização das ações e exageraram na compra também. A imprensa, o jornal impresso, as rádios começaram a mentir demais sobre a valorização das ações. As ações valorizavam de 15% a 20% ao ano, que já é muito. A imprensa dizia que ela estava valorizando de 30% a 35% ao ano. Mas isso era porque a imprensa era paga pelas empresas também, né, gente? E aí o que aconteceu? Muita gente parou de investir em outras áreas da economia para comprar ações. Teve gente que foi além. Ia no banco pegar lá 100 mil emprestado para comprar ações porque o banco cobrava 8% ao ano e as ações geravam 25%, 30%. Teve gente que vendeu a fazenda para comprar ações. Teve gente que vendeu a casa para comprar ações. Por quê? Porque depois de 2, 3 anos poderia vender as ações, comprar a casa novamente e ainda sobrava um bom dinheiro. Essa coisa começou a acontecer. Essa prática aí acionista começou a ocorrer em grande escala, mas as coisas podem se complicar, não é mesmo? Quando chegamos no ano de 1928, a economia dos Estados Unidos começa a dar sinais de que ela já não ia tão bem. Alguns pequenos problemas aparecem, no começo eram pequenos, depois eles crescem, né? Agora, o que nós precisamos analisar? Quais foram as principais razões que provocaram a crise ou a Grande Depressão de 1929? Quais foram elas? Se alguém de vocês quiserem citar, fica à vontade.
Podem falar aí. E depois eu vou anotando e comentando cada uma delas aqui, beleza? Os primeiros sinais da crise começaram a aparecer por volta de 1928. E aí, quando chegar no ano de 1929, a situação se torna um pouco mais complexa. Tá? Vamos ver por quê. Vamos lá, acho que alguém escreveu alguma coisa. Exatamente, André. O André está citando a questão de uma produção maior do que a capacidade de consumo do mercado. Mas por que o mercado não conseguia mais consumir na mesma quantidade? Temos que pensar sobre isso. Não é? Uma das razões que nós sempre lembramos é o seguinte, olha, uma das causas mais importantes da crise de 1929 nos Estados Unidos, todo mundo lembra disso aqui, ó, superprodução. Essa superprodução, ela aconteceu tanto no setor urbano quanto na zona rural. Ela vale para a indústria quanto ela valia também para a agropecuária. Tá, mas o que causou a superprodução? Nós temos que pensar nas causas. Quais foram as causas da superprodução? É porque produziram em larga escala? Sim, mas não apenas isso. O que explica essa superprodução são dois fatores. Olha só. Primeiro, recuperação da economia europeia. Não podemos esquecer disso aqui, gente. Não podemos esquecer disso aqui, ó. Recuperação da economia europeia. A Europa começou a comprar dos Estados Unidos e a pegar dinheiro emprestado lá em 1920. 8 anos depois, os países europeus eles recuperaram sua economia. Na medida que os países europeus vão recuperando suas economias, eles vão diminuindo as importações dos Estados Unidos. Isso vai gerar a formação de estoques lá nos Estados Unidos. Esse foi o grande problema também. Segundo fator causador da superprodução nos Estados Unidos, o subconsumo. O subconsumo. Tá, mas o que é subconsumo? Queda no consumo interno de um país. Queda no consumo interno de um país. De 1926 a 29, caiu o consumo nos Estados Unidos. O consumo interno. Por quê? Mas o que gerou esse subconsumo aqui, ó, nos Estados Unidos? Isso aqui, ó. Estagnação salarial. Os Estados Unidos cometeram um erro grave. Qual o erro grave? Os salários dentro dos Estados Unidos, dos trabalhadores, operários e camponeses, gente, eles não eram corrigidos anualmente. Os preços eram corrigidos anualmente. Essa relação não vai dar certo. Aumentos de preços anuais e o salário permanecia congelado. O poder de consumo do trabalhador norte-americano vai caindo gradativamente. Isso também vai complicar a economia norte-americana. Então, está aí uma das causas, sem dúvida nenhuma, da crise econômica dos Estados Unidos em 1929. Não é? Esse é um problema grave. O outro problema que a gente sempre lembra, sem dúvida nenhuma, foi aquela compra exagerada de ações. O que alguns chamam que aconteceu lá em 1929, acho que escreve assim, né? Crash, de 1929. O que significa isso aqui? A quebra da Bolsa de Valores de 1929, lá em Wall Street, nos Estados Unidos e Nova York. Nós tivemos, então, essa quebra da Bolsa de Valores aqui, ó. Por quê? Porque quando a superprodução se tornou uma realidade, muita gente correu para a Bolsa de Valores de Nova York para vender suas ações. Só que a quantidade de gente que procurou vender as ações era mais de 1 milhão de pessoas. As ações desvalorizaram completamente, ninguém podia comprar.
As empresas não podiam comprar essas ações de volta, não tinha dinheiro para isso. Quebra a bolsa de valores, muita gente vai à falência, muita gente que vendeu tudo que tinha para comprar ações agora quebrou totalmente, a situação ficou crítica. Para vocês terem uma ideia, algumas dezenas de pessoas suicidaram naquele momento. Tá? E aí o quarto ponto nosso agora é analisar o seguinte: quais foram as principais consequências da crise para... Primeiramente, vamos analisar Estados Unidos aqui. Ó. Quais foram as consequências dessa crise para os Estados Unidos? Vamos pensar isso aqui. Ó. Primeiro para os Estados Unidos, que é o lugar onde a crise começou. Tivemos diversas consequências aqui, né? Primeiro, falência de milhares e milhares de produtores. Calcula-se que mais de 80 mil indústrias faliram nos Estados Unidos, 80 mil indústrias. Calcula-se que aproximadamente 25 mil agricultores quebraram naquele momento. Então, de maneira geral, a produção cai, até porque também tem estoques, né? Mas também porque realmente já temos a falência enorme ali dos produtores, certo? Calcula-se, gente, que mais ou menos 4 mil bancos fecharam nesse momento. E agora vem um dado alarmante. Qual era o número de pessoas desempregadas nos Estados Unidos antes da crise? Antes. Que é entre mais ou menos 700 mil, entre 700 a 800 mil pessoas. Antes da crise. Quando a crise acontece, chegamos no ano de 1930, o que aconteceu? 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Isso no espaço de 1 ano e meio, ali, 2 anos, 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Um país que tinha 700 mil desempregados, em 2 anos, isso aqui é uma coisa absurda. 2 milhões, e desses 12 milhões, 2 vão morar nas ruas como mendigos, porque moravam de aluguel, tiveram que sair de casa, próximo às avenidas nos Estados Unidos, eles acampam. Agora, sem residência, sem casa, sem alimento, sem emprego. A fome também cresce, aí a mendicância também cresceu. Se esse número é grande, olha para o Brasil atual, são 14 milhões de pessoas desempregadas. É claro que proporcionalmente é diferente. Estados Unidos não tinha a população que eles têm hoje, e nem do tamanho do Brasil. É claro que na época 12 milhões era muito maior do que hoje. Né? Não sei qual era a população dos Estados Unidos nessa época, mas acredito eu que eles não tinham nem, sei lá, 80 milhões de habitantes. Então imagina, se não tinha 80 milhões de habitantes, idoso fica desempregado, né? Hoje nós somos 215 milhões no Brasil. Mesmo assim, é uma quantidade muito grande no Brasil. Muito grande. O pior coisa que eu vejo é a gente ter governos nos últimos anos aí, nos últimos 6 anos, sei lá, que não também adotaram medidas geradoras de empregos. Isso é pior ainda, né? O país ficar estagnado, parado. Não há nenhum plano em ação, em curso, para resolver isso. Estados Unidos não admitiram isso aqui, ó. Não admitiram isso aqui. A gente vai ver que em 1932, quando foi eleito um novo presidente, ele adotou uma série de medidas e em 3 anos eles geraram 9 milhões de empregos. Olha a diferença. Na vida da gente, a vida da gente sempre vai ter problemas, a vida inteira. A vida inteira nossa vai ter problemas. Tudo depende de como nós encaramos os problemas e quais são as ações adotadas para resolver os problemas. Essa é a diferença entre as pessoas e entre governos. Há uma diferença de atitude, né, que faz também a diferença. Outro problema grave aqui, ó, outra situação, na verdade, que acontece nos Estados Unidos. Protestos de trabalhadores cresceram naquele momento, até porque estavam desempregados. Protestos de trabalhadores também ocorrem frequentemente aqui. Ó. O país está vivendo um caos, certo? Agora, gente, além disso aqui, nós temos que analisar... aqui, ó, tem uma imagem interessante para a gente lembrar aqui, ó.
Isso aqui, na verdade, é uma manchete da época, de jornais da época aí, né? Que foram depois produzidos e tal. Aqui, na verdade, é um especial da Veja, que a Veja fez depois, em homenagem aí, certamente quando completou o aniversário dessa crise. Uma irrefreável onda de vendas derrubou o preço das ações, causa pânico na Bolsa de Nova York e leva milionários à bancarrota. Como nós tivemos várias outras crises depois, é bem provável que essa matéria da Veja foi porque o Brasil aí, certamente, ou o mundo estava vivendo outra crise. E aqui, agora, a imagem, ela é da época, tá? Olha como é que ficou aí em frente à Bolsa de Valores dos Estados Unidos, as pessoas tentando vender as ações que haviam comprado. Tem sim, vou voltar aqui no slide anterior. Opa, aqui, né? Aqui. Beleza. Vamos lá. E aqui temos uma imagem bastante... Não sei se deu tempo aí. O outro tá... Legal. Espera aí que tem... Só um minutinho, gente. O pessoal quer tirar print aqui, ó. Aqui são as causas da crise, né? Não, perdão. Aqui são as razões que levaram os Estados Unidos ao crescimento econômico. Aqui sim, nós temos aí o problema, né, causado aí pela crise. Essa imagem, ela é interessante aqui, ó, para que a gente possa... Tranquilo, Janiel, qualquer coisa é só falar aí. Essa imagem, ela cai muito nas provas de vestibulares, Enem em geral. Ela mostra o que, essa imagem? Essa é uma imagem antagônica, é uma imagem contraditória. Nós temos primeiro uma família dentro de um carro, esboçando todo mundo alegria e felicidade por estarem vivendo o American Way of Life, baseado exatamente no consumismo de automóveis. E os bens materiais era símbolo de riqueza e felicidade. Então, lá, isso está no segundo plano da imagem. No primeiro plano, nós temos na frente do carro uma fila de desempregados que estão aí na fila para recolher alimentos que o Estado estava doando para as pessoas não morrerem de fome. Pessoas que antes tinham emprego, certo? Então, uma imagem bastante contraditória, antagônica, mas que representa muito bem dois momentos contraditórios da economia norte-americana. Agora, nós precisamos pensar também em termos de crise o quê? Primeiro, a repercussão mundial da crise. Depois de uma breve análise da repercussão mundial da crise, nós temos que analisar de que maneira os Estados Unidos conseguiram... aliás, qual foi o plano econômico que os Estados Unidos adotaram para recuperar a economia e sair da crise. Mas primeiro vamos focar na repercussão mundial da crise, pegando apenas alguns exemplos, que são aqueles que aparecem nos livros de história e são aqueles que, na verdade, são cobrados de vocês em provas. Ok? Vamos começar a análise dessa repercussão mundial nossa aqui da crise. Repercussão mundial da crise. Primeiro vamos pensar o seguinte: a crise ela ocorria nos Estados Unidos. Por que ela se tornou mundial? Por que a crise se tornou mundial? Olha só aqui, vamos pensar o seguinte: repercussão mundial da crise. O capitalismo estava mundialmente integrado a partir desse momento. O capitalismo estava mundialmente integrado, não podemos esquecer disso aqui, ó. Um exemplo desta integração mundial do capitalismo aqui, gente, é aquilo que nós falamos no início da aula. Os Estados Unidos vendia para praticamente todos os continentes, certo? Agora os Estados Unidos adotaram uma medida que tornou a crise local uma crise mundial. Qual foi a medida? Olha só, Estados Unidos adotaram a repatriação de capitais. Estados Unidos adotaram a repatriação
de capitais. O que é isso? Os Estados Unidos, quando a crise estourou lá em 1929 e 30, em 1930, Estados Unidos fizeram o seguinte: suspenderam a compra de produtos importados, suspenderam os empréstimos que eles fariam para outros países. Quando eles adotaram essa medida, é claro que o capitalismo que estava mundialmente integrado vai sentir o efeito disso. Olha o que aconteceu. Europa foi gravemente atingida pela crise. Europa foi gravemente atingida pela crise. Em especial, Itália e Alemanha, que estavam tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial e saíram derrotados da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, que estava se recuperando da crise, entre 1926 até 29, a Alemanha estava recuperando a economia, a cultura estava expandindo com o expressionismo alemão, empregos foram gerados na Alemanha, o nazismo de Hitler ficou esquecido nesse período, Hitler quase que desapareceu nesse período. Quando veio a crise de 29, que quebrou as empresas, agricultores, gerou desemprego, o Hitler surgiu como uma fênix na imprensa, detonando os governos republicanos da República de Weimar, ganhou projeção e na eleição de 1932, os nazistas elegeram uma das maiores, a maior bancada que um partido elegeu para o parlamento alemão, 236 deputados. Não era a maioria do parlamento, mas era o partido com maior quantidade de representantes, 236. A crise de 29 na Alemanha foi fundamental para o reaparecimento do nazismo, tá? Que estava quase esquecido. Agora tem uma coisa interessante, gente. A União Soviética não foi atingida pela crise. A União Soviética não foi atingida pela crise. Por quê? Justamente porque o sistema econômico era uma economia socialista planificada, isolada pelos outros países que eram capitalistas. Desde que a União Soviética fez a Revolução de Outubro em 1917, que os países capitalistas romperam relações econômicas com a União Soviética. A União Soviética não estava integrada no capitalismo mundial, então ela não vai sofrer com essa crise. E agora nós temos o seguinte: a crise atingiu o Brasil. Eu até destaquei aqui, ó. A crise atingiu o Brasil, provocando o quê? Mudanças, provocando crise econômica no Brasil, mas também provocou uma crise política no Brasil. E a crise política acabou resultando numa grande mudança política. A crise atingiu o Brasil, provocando crise econômica e política. Assim, acredito que vocês lembram que o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos na época. Eles compravam 70% da produção de café do Brasil. E eles suspenderam a compra desse café, quebrando os cafeicultores, paralisando o Porto de Santos, causando uma crise econômica grave no Brasil, que dependia da exportação de café. Diante disso, o que ocorreu no Brasil? Revoltas, protestos, insatisfação. A Revolução de 30 acontece, liderada por Getúlio Vargas, que derrubou a República Oligárquica Café com Leite e dá início à Era Vargas no Brasil. Veja que a crise de 29 provocou até mudanças políticas no Brasil também, naquele momento. Tá? Se alguém quiser printar o slide aí, eu encerrei agora essa parte. Vou abrir outro slide para falar dos Estados Unidos novamente, do plano que eles adotaram para recuperar a economia. Beleza? Bacana? Então, vamos seguir. Se alguém precisar voltar, me avisa.
Gente, voltando aos Estados Unidos, saindo da repercussão mundial da crise, nós precisamos analisar o que os Estados Unidos fizeram para tentar tirar o país daquela que foi até hoje a maior crise econômica que o país já enfrentou. A primeira coisa que vocês precisam lembrar é o seguinte: em 1932 ocorreu a eleição presidencial nos Estados Unidos. Tudo começa aqui, ó. Nós temos em 1932 a realização de uma eleição presidencial. Durante 12 anos, de 1920 a 32, quem governou o país foi o Partido Republicano. A população entendia que a causa, aliás, os responsáveis pela crise nos Estados Unidos eram os presidentes do Partido Republicano. Nesse caso, na eleição de 32, a maioria da população elegeu um presidente do Partido Democrata. Quem foi eleito? O presidente? O presidente eleito foi Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. Olha só, foi eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. O cara foi eleito com uma missão impossível, quase impossível, né? Que seria recuperar os Estados Unidos da pior crise que o país já enfrentou na sua história. Para isso, ele teria agora, então, que certamente adotar um plano econômico para recuperar o país dessa grave crise. Certo? E o que o Roosevelt fez? A primeira coisa foi montar uma equipe de economistas. Alguns deles eram professores da Universidade de Harvard, Yale e as grandes universidades norte-americanas. Pegaram os bons professores de economia, pegaram economistas norte-americanos, montaram uma equipe. Essa equipe vai se reunir periodicamente, na Casa Branca mesmo, para elaborar um plano econômico para tirar o país da crise. Okay? Passado um tempo, foi elaborado o plano econômico que eles vão colocar em prática para tentar tirar o país da crise. Qual o plano? Conhecido como New Deal, ou Novo Acordo. Espera aí, parece que a minha escrita aqui ficou errada. Ou ele não reconheceu. Não reconheceu. Mas acho que, espera aí, que alguma coisa está errada aqui. Isso mesmo, né? Só confirmar, porque aqui ele não me deu sugestão, não. Galera, New Deal, o nome que aparece em inglês aí, em português, aparece o nome como o quê? Novo Acordo, né? Tá certo, a escrita tá certa, New Deal. Plano econômico chamado New Deal ou Novo Acordo, ok? Esse plano econômico ele foi criado baseado numa teoria econômica e se fundamentava numa teoria econômica. Qual teoria econômica? O keynesianismo. Ele foi baseado nessa teoria aqui, ó, keynesianismo, certo? Mas o que era esse keynesianismo? Uma teoria econômica escrita na época, até o cara estava vivo ainda, o economista, ele era inglês, o John Maynard Keynes, tá? Criou essa teoria, e aí eles pegaram a teoria do Keynes para tentar elaborar o plano econômico que deveria resolver o problema dos Estados Unidos. Ok. Qual é o fundamento principal do keynesianismo? O fundamento principal do keynesianismo era o seguinte: intervencionismo estatal na economia. Olha isso. Um plano econômico baseado numa teoria chamada keynesianismo, que propunha que o Estado deveria interferir na economia. O fundamento principal dessa teoria: intervencionismo estatal na economia. Como assim? Segundo o John Maynard Keynes, é um erro seguir a teoria econômica do Adam Smith.
o liberalismo econômico. O keynesianismo, gente, ele propõe a substituição do liberalismo econômico clássico do Adam Smith por uma nova forma de capitalismo. Daí o keynesianismo também é conhecido como neocapitalismo, novo capitalismo, porque ele vem para substituir o liberalismo econômico, tá? Segundo John Maynard Keynes, o Estado deve interferir na economia para controlar a produção, porque produção sem controle gera superprodução e gera crises. Então, o Estado tem que controlar a produção de acordo com o consumo. O Estado deve controlar preços. Aquela ideia da mão invisível regular a economia, o Keynes não concordava, que o Adam Smith propunha lá no liberalismo, certo? E aí nós temos agora uma teoria econômica como base do novo acordo do New Deal. O plano foi criado. Com base nesse plano, quais foram as medidas adotadas pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para superar a crise econômica dos Estados Unidos? Então, vamos conhecer alguma dessas medidas. Olha a primeira delas. Empréstimo. Peraí, vamos pegar uma outra que é importante aqui. Primeira medida. O Estado comprou os estoques da produção. Primeira medida mesmo foi essa aqui, ó. E aí Vargas vai imitar isso aqui no Brasil, comprando os estoques do café. O Estado comprou os estoques da produção. Alguém poderia perguntar qual produção? Em geral. Em geral. Isso vale para a produção industrial, isso vale para a produção agrícola, tá? O Estado comprou os estoques da produção. Beleza? E ao comprar os estoques da produção, vou mudar esse aqui que vai ficar melhor. O Estado faz o quê? Aquilo que não era possível conservar, por exemplo, produtos da agropecuária, o Estado queima. Porém, produtos industrializados, o Estado não queima, ele guarda para usar num segundo momento. Outra medida adotada, empréstimos para os produtores. O Estado obriga os bancos a emprestar dinheiro para os produtores. Empréstimo para os produtores. Olha só o que está acontecendo. O Estado, gente, era muito rico nos Estados Unidos. Quando veio a crise de 29, o Estado não quebra. Quem quebra é quem produz. O Estado tinha bilhões nos cofres. O Estado, então, empresta dinheiro aos bancos que vão emprestar dinheiro para os produtores, certo? Os produtores, agora que pegaram dinheiro emprestado, vão fazer o quê? Começar a produzir, porque eles não têm mais estoques. Os estoques foram comprados pelo Estado. Para os produtores produzir, eles têm que contratar mão de obra, certo? E isso gera emprego, que gera consumo, que faz a economia se aquecer novamente, tá? Olha o que aconteceu aí, então. Além disso, o que foi feito? O Estado investiu em grandes obras na construção civil. O Estado investiu em grandes obras, em grandes complexos industriais. Como assim? Opa, nosso tempo está acabando, vai cair, hein, galera? Não vi, estou vendo agora. Faz o seguinte, nossa aula vai cair aqui no meio da explicação. Vamos parar aqui, a gente volta daqui a pouquinho e eu continuo explicando isso aí. A gente se encerra a crise e entra em outro assunto. Valeu? Então até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau.